Então, continuamos do ponto que paramos na aula anterior. Estamos no item Como acumular milhas. Dividimos a aula em duas partes. Essa é a segunda parte da aula. Então, nessa aula, vamos abordar três aulas que eu deixei lá no meu blog, queroviajarnafaixa.com.br. São exatamente as aulas C2.3, Como acumular pontos e milhas através de assinatura de clubes, C2.4, Como acumular pontos e milhas através da compra direta, e a aula C2.5, Como acumular milhas através da transferência bonificada de pontos. Então, recomendo que você leia esses três artigos no meu blog antes de assistir essa aula gravada. Aqui estão as 5 formas que você possui para acumular milhas, só que como vimos na aula anterior, os gastos no cartão de crédito e as compras bonificadas em parceiros eu não vou considerar no cálculo do custo médio, exatamente porque ela pode distorcer bastante e te dar a falsa impressão que você está fazendo um bom negócio quando na verdade não está. Então, as formas, exatamente as aulas C2.3, 2.4 e 2.5, são exatamente essas três que estão aqui na parte sublinhada, que são o objetivo dessa aula. Começando pelas milhas do programa Azul, então sabemos que o preço de mercado é de R$ 15, então você já aprendeu que o objetivo é vender ou emitir um bilhete com o valor de milheiro acima de R$ 15, e nessa aula a gente vai aprender estratégias para a gente produzir ou gerar esse milheiro azul abaixo de R$ 15. Mesma coisa com milhas do programa Latam Pass. Então a gente já sabe, Latam Pass ela vende sempre por valores a partir de R$ 28,80 o milheiro, o preço de mercado é 25, e a gente vai aprender estratégias para a gente tentar gerar esse milheiro abaixo desse valor de mercado de R$ 25. Por fim, milhas Smiles, o valor de mercado é R$ 18, a gente já sabe que precisa vender acima disso, e aí as estratégias que a gente vai aprender de gerar esse milheiro abaixo de R$ 18, que é o valor de mercado. Então vamos começar nos nossos três programas de milhas nacionais, Azul, Latam Pass e Smiles, e a aula agora vai ser a aula C2.3, que é exatamente como acumular pontos e milhas através de assinatura de clubes de pontos e milhas. Eu vejo duas possibilidades para que você faça a assinatura de um clube de pontos ou de milhas. A primeira é você assinar um desses clubes em promoções, quando o custo do milheiro seja inferior ao valor de mercado, seja ele de pontos, livelo, esfera ou de milhas, azul, Latam Pass ou Smiles. E o segundo é assinar ou manter o seu clube de pontos ou milhas, mesmo que o custo do milheiro seja superior ao valor de mercado, mas com o objetivo de obter descontos maiores para compra de milhas, bonificações maiores em transferências de pontos ou pontuação turmidada nos cartões de crédito co-branded. A gente vai ver cada um desses itens a seguir. Então vamos começar o exemplo de assinar um clube de milhas em promoções quando o custo do milheiro está abaixo do valor de mercado. Então, um claro exemplo é o Clube Azul, tivemos na Black Friday de 2025. Então, esse Clube 5.000, ele sairia por R$ 50 por mês, para você receber 5.000 milhas por mês. E se você assinasse com o cartão Azul Itaúcard, você teria ainda 10% de desconto, pagaria R$ 45 por mês. Então, qual seria o custo do milheiro? Então, dividir R$ 50, que é o valor da mensalidade, por 5, que são 5 milheiros, daria R$ 10 o milheiro. E se você tivesse o cartão co-branded do Azul com Itaú, aí sairia R$ 45, dividido por 5, R$ 9 o milheiro, um valor muito abaixo dos R$ 15, que é o valor de mercado. Então, aí foi uma boa oportunidade para você assinar o Clube Azul com o valor do milheiro muito abaixo do preço de mercado. Bom, agora a outra possibilidade de você assinar ou manter o clube de milhas com o objetivo, o primeiro caso aqui é de obter descontos maiores na compra de milhas. Aqui a Smiles também na Black Friday de 2025, ao invés de ela oferecer um desconto maior, ela ofereceu bônus de até 355% se você fizesse a compra de milhas. Então, como é que sairia? O valor do milheiro Smiles, você já sabe que é R$ 80, você assistiu à aula, que está lá no blog, e aí a gente vai dividir por 1 mais 3,55, já que são 355% de bônus, o valor do milheiro sairia R$ 17,58,
abaixo do valor que eu considero de R$ 18 no mercado. Então aqui é um exemplo também, é mais para o seu aprendizado de como aproveitar a assinatura de um clube para ganhar, ter benefícios, no caso aqui, na compra de milhas. Bom, continuando no item 2, agora bonificações maiores em transferência de pontos. Então, às vezes, vale a pena você manter ou assinar o clube de milhas se você tem alguma transferência e, pelo fato de você ser assinante do clube, tem uma bonificação maior. Então, no caso aqui, 35% de bonificação se você transferisse e fosse assinante do clube Latam Pass. Então, vamos dar um exemplo. Se você tivesse os pontos na Livelo e você pudesse comprar ou gerá-los a R$ 32 o milheiro para aproveitar essa promoção, bastaria pegar R$ 32 e dividir por 1 mais 0,35, já que você vai receber 35% de bônus. E aí, se o custo do seu milheiro Livelo é R$ 32, o custo do milheiro Latam Pass sairia R$ 23,70, abaixo dos R$ 25 de mercado, e valeria a pena, porque você assinou o clube para exatamente ter essa bonificação. Caso contrário, você teria uma bonificação menor que 35%, e aí provavelmente o milheiro poderia sair a um valor acima de R$ 25, que é o valor de mercado. Então vamos ao terceiro exemplo aqui do item 2, que é uma pontuação turmidada nos cartões de crédito co-branded. Então, por exemplo, se você tiver esse cartão da Azul do Banco Itaú, esse cartão co-branded, a pontuação normal é de 3 milhas por dólar dentro do Brasil e de 3,5 em compras internacionais. Mas se você que tem esse cartão da Azul for assinante também do clube de milhas da Azul, aí você teria um turbo, né, uma pontuação turbinada, e sairia 4,5 dentro do Brasil e 5,25 milhas por dólar em compras internacionais. Então, se você tem esse cartão, vale a pena você assinar, nem que seja o clube mais barato, para que você receba. É uma promoção que vale por 3 meses, que há anos já vem sendo renovada sucessivamente. Então, vale a pena, se você tem esse cartão e tem gastos relevantes, assinar o cartão realmente vale a pena para você ganhar ainda mais milhas da Azul. Pronto, agora vamos para a compra direta de pontos ou milhas. Então, aqui, além dos programas Azul, Latam Pass e Smiles, a gente vai englobar também Livelo e Esfera, e aí a gente vai falar exatamente da aula C2.4, que é a compra direta de pontos e milhas. Vejo duas possibilidades de você efetuar a compra direta de pontos ou milhas do programa. A primeira, que é difícil você conseguir fazer a compra com valor abaixo do preço de mercado, seria para uma emissão específica, onde falta alguma quantidade de milhas ou um pouco de pontos que faltam por uma transferência. Então você compra pontualmente, mas que o valor pode ficar acima do valor de mercado. A segunda, muito mais comum, é você comprar diretamente do programa de pontos com desconto, mas aí aliada à bonificação que você vai receber na transferência para o programa de milhas, você acaba gerando o milheiro de milhas a um valor abaixo de mercado, R$ 15 para Azul, 18 para Smiles, 25 para Latam. Então é um objetivo de comprar pontos e transferir para o programa de milhas com bonificação para buscar um milheiro abaixo desses valores de mercado. Então, o primeiro exemplo de você comprar milhas diretamente do programa de milhas com desconto, onde é mais difícil gerar o valor abaixo do preço de mercado, vou dar um exemplo de um caso recente que foi possível. A Latam PES ofereceu 66% para titulares do cartão de crédito Latam PES do Itaú. Então, 66%, sendo que o valor de mercado é R$ 70, então 1 menos 0,66, ou seja, 0,34 vezes R$ 70, daria R$ 23,80 o milheiro, um valor interessante, já que o valor de mercado do milheiro Latam Pass seria em torno de R$ 25. Então, aqui uma das raras oportunidades para você comprar milhas abaixo do valor de mercado, normalmente fica um pouco acima, mas o próximo exemplo, sim, aí vai ser um caso de uma estratégia conjugada, onde você vai conseguir o milheiro muito mais baixo do que esse valor de R$ 23,80. Bom, a segunda possibilidade, então, é você comprar pontos diretamente do programa de pontos com desconto e daí transferir para o programa de milhas com bônus. Então, na Black Friday, a Livelo ofereceu
Na Black Friday, no dia 11 de novembro, ela ofereceu 58% de desconto para assinantes do Clube Livelo Mega ou Top comprar milhas até 80 mil pontos Livelo. Então daria R$ 70 vezes 1 menos 0,58, que é o desconto, daria R$ 29,40 o milheiro. Para quem assinasse os clubes não Mega ou Top, os clubes mais baixos, o desconto seria um pouco menor, o milheiro sairia um pouco mais que R$ 30, que eu considero o valor de mercado, mas ainda assim valeria a pena. Por quê? Porque se a gente conjugar essa opção de compra de pontos com uma transferência, por exemplo, de 35% de bônus, aí daria R$ 29,40 nesse caso, dividido por 1,35, que é o percentual de bônus, daria R$ 21,78. Excelente valor, já que o milheiro vale 25. Se for assinante dos clubes Livelo mais simples, o milheiro sairia um pouco mais caro, mas ainda assim o custo do milheiro Latam Pass sairia abaixo de 23, sairia 22,50 mais ou menos. Então ainda assim um valor interessante. Então aqui sim, uma estratégia de compra de pontos com desconto aliado a uma transferência bonificada. A gente vai ver no próximo item, na aula C2.5, uma possibilidade ainda mais interessante de você fazer essa transferência, gerando ou comprando os pontos Livelo ou Esfera a um custo muito mais baixo do que até os R$ 29,40. Faltou falar a aula C2.5, que é exatamente a transferência de pontos com bonificação para gerar milhas. Eu até acabei de dar um exemplo sobre esse item, mas a gente vai agora mostrar uma outra estratégia que tem sido bastante comum e frequente e mais interessante para você gerar milhas a um custo mais baixo do que o convencional. Então vamos aprender que estratégia é essa. O último exemplo que eu dei foi exatamente uma transferência bonificada, comprando pontos Livelo e transferindo para o programa Latam Pass. Mas existe uma outra possibilidade. Quando você, por exemplo, tem 100 mil pontos Livelo e quer transferir para o programa Smiles, por exemplo, então você pode simplesmente, essa primeira opção, clicar em 100 mil pontos Livelo e transferir diretamente essa pontuação, ou ela sempre vai te dar a possibilidade de você transferir menos pontos do que esses 100 mil e complementar a diferença em dinheiro. Então veja, você pode transferir 91 mil pontos Livelo mais R$ 245,73. E aí tem várias opções e é sempre interessante observar a última aqui, que você vai transferir só 1% do seu saldo, no caso 1.000 pontos Livelo, e a diferença, 99 mil pontos, você vai comprar por R$ 2.702,97. Então essa é a opção pontos mais dinheiro, que muitas vezes pode acontecer de sair um custo do milheiro muito mais barato do que o normal. Quanto sairia nesse caso? Então, como é que a gente faz a conta? Pega o valor pago, R$ 2.702,97, e vamos dividir por 99 milheiros, que é a quantidade de pontos que a gente está transferindo a menos. 100 mil que a gente vai transferir, mas a gente só vai dar 1.000 e vai comprar 99. Então, dividido por 99 daria R$ 27,30 o milheiro Livelo. Então é um valor muito abaixo dos R$ 30, quase 10% abaixo. Então vale muito a pena você comprar pontos. É uma compra disfarçada de pontos, nessa opção pontos mais dinheiro. E aí vamos supor que tivesse uma promoção de 90% de transferência de bônus para Smiles. Então como é que a gente calcularia o milheiro Smiles? Pegaria o 27,30 dividido por 1,90, sairia 14,37, quase 20% abaixo do valor de mercado da Smiles, que é R$ 18. Então aqui sim, uma estratégia bastante interessante, muito melhor do que você comprar Livelo, que nem na promoção a R$ 29,40, que nem eu mostrei no slide anterior, que é um valor interessante para comprar pontos Livelo, mas especificamente aqui você já está comprando e ao mesmo tempo transferindo para o Smiles, pagando R$ 27,30. Então é muito mais interessante. É claro que esse R$ 27,30 não seria possível, por exemplo, para você transferir para Latam ou transferir para Azul. Eu já vi casos, inclusive, abaixo de R$ 27,30. Então aqui a lição de casa é você sempre saber calcular nessa opção pontos mais dinheiro, qual é o valor do milheiro que a Livelo está disfarçadamente vendendo aqui na opção pontos mais dinheiro, e se for abaixo de R$ 30,
vai em frente, porque muitas vezes vale a pena, sai um milheiro muito mais barato do que o valor de mercado. Então, como é que a gente pode resumir agora o final dessa aula? Então, entre as formas que eu considero válidas para a gente calcular o valor do milheiro, então, a assinatura de clubes de pontos ou milhas, que é a aula C2.3 do blog, a compra direta de pontos e milhas, C2.4, e também a transferência bonificada de pontos para os programas de milhas, C2.5, são as três maneiras que eu considero para a gente calcular o valor do milheiro na geração. E aí, qual é a conclusão? Então, ainda que o acúmulo através da assinatura de clubes possa ficar acima do valor de mercado do milheiro, então nem sempre a gente vai conseguir assinar o clube abaixo do valor de milheiro, somente em promoções. O objetivo é que o custo médio do milheiro obtido através das três formas, assinatura, compra direta e transferência, fique, a média ponderada aí dessa geração toda, fique abaixo do valor de mercado. Então, se você conseguir, com essas três formas de acúmulo, gerar um milheiro abaixo de mercado, excelente, você vai conseguir realizar emissões mais atrativas e com custo mais interessante, que é o grande objetivo para a gente gerar essas milhas, quanto mais baixo, melhor, certo? Agora, então, vou fazer um resumo da aula anterior com essa aula. Então, de todas as formas que existem para produzir ou gerar milhas, então eu desconsidero gastos no cartão de crédito e compras bonificadas junto a parceiros. Por quê? Porque às vezes uma compra no cartão de crédito que gere pontos livelo, no caso, aí você vai falar, mas são pontos orgânicos a custo zero. Às vezes tem uma possibilidade de você pagar à vista com um desconto muito grande, ou pagar com outro cartão de crédito que não gere pontos livelo, mas que gere pontos ou milhas muito mais valiosas, que seria muito mais interessante e não faz sentido nenhum você, apesar de ter formas melhores de você fazer aquela compra, você utilizar justamente um cartão que pontua na Livelo, exatamente para considerar que os pontos são orgânicos a custo zero e reduzir o custo do milheiro. Por isso que eu aparto isso, você pode até analisar de uma outra maneira, mas não misturar para reduzir o valor do custo do milheiro, porque não faz sentido nenhum. A mesma coisa, compras bonificadas, existem formas de você comprar em outros parceiros, em outros parceiros que não dão pontos, mas que dão descontos, ou comprar no exterior, agora o dólar tem caído bastante, tem muitas compras que voltaram a ficar muito mais atrativas comprar fora. E aí não faz sentido, apesar de fora custar mais barato ou numa outra loja que não ofereça pontos, comprar naquele parceiro só para ganhar pontos ou milhas em compras bonificadas, para falar, não, eu já ia comprar aquele produto, entra toda aquela quantidade de pontos a custo zero, o milheiro fica muito barato e você tem a falsa impressão que está pagando muito barato nas passagens. Então, essas duas formas eu desconsidero, eu considero somente as formas onerosas, quais são assinatura de clube de pontos ou milhas, compra de pontos ou milhas e também a transferência desses pontos para os programas de milhas. Se a conjugação dessas três formas de acúmulo você conseguir gerar abaixo do valor de mercado, ótimo, isso é o que interessa. Até porque se você gastar, em vez de gastar no cartão de crédito, você pode simplesmente, com a economia que foi muito maior do que pagando à vista, por exemplo, pegar essa economia e comprar pontos numa oportunidade de pontos mais dinheiro, gerar mais pontos a custo baixo e gerar mais milhas e viajar ainda mais barato. Então, eu acho que a estratégia toda tem que se basear nessas três formas de acúmulo. Eu vou em breve dar alguns exemplos práticos para que você consiga realmente entender esse cálculo, né? Como é que a gente calcula esse custo médio com essas três formas de acúmulo, e daí sim a gente vai partir para a próxima etapa, que é agora como procurar as passagens, que no caso a gente vai comparar e ver realmente se vale a pena fazer a emissão com milhas, que viajar com milhas eu te garanto que você consegue, em muitos casos, conseguir descontos bastante interessantes, desde que essa estratégia que está dentro desse retângulo sublinhado, você faça muito bem a lição de casa
e aí sim realmente você consegue viajar barato. Se você misturar de novo cartões de crédito e compras bonificadas, aí você sempre vai viajar barato, mas porque você está colocando pontos a custo zero, mas você está sendo enganado porque esses pontos orgânicos aí a custo zero poderiam estar sendo muito melhor aproveitados e no caso você só faz isso para reduzir o custo do milheiro, que eu acho completamente irracional, ok? Pronto, então até agora você aprendeu o que são milhas, por que acumular milhas. Com essa aula encerramos o tema como acumular milhas e a partir das próximas aulas a gente vai focar bastante em como utilizar as milhas. Então a gente vai partir programa por programa, programa Azul, depois programa Latam PES, programa Smiles, varrer todas as emissões, seja dentro do Brasil, sejam internacionais, sejam com a própria companhia, sejam com parceiros, seja em tabela fixa, seja em tabela variável, que é outra definição que a gente vai estudar em breve. Então, utilizar as milhas eu acho que é a parte mais inteligente, quer dizer, acumular milhas também é a parte muito interessante, mas utilizar as milhas também você precisa identificar quais as melhores oportunidades são exatamente a venda das milhas, né? Emitir a passagem significa você utilizar as milhas de maneira inteligente e é o que a gente vai ver a partir das próximas aulas. Então, espero que você, todos esses conceitos e todas as estratégias estejam dentro, né, da sua cabeça aí, para que você consiga, a partir de agora, desenvolver as melhores estratégias para assinar clubes, comprar pontos, transferir em transferências bonificadas, gerar um milheiro barato e aí sim ter bastante sucesso e conseguir muito mais emissões com custo mais reduzido, que é o objetivo de qualquer um. Não dá mais para, infelizmente, viajar na faixa como antes da pandemia, por isso que o meu Instagram teve esse nome, mas o viajar na faixa ainda dá para viajar economizando bastante, principalmente em cabines de luxo, e é exatamente isso que a gente vai ver daqui para frente, ok? Te vejo na próxima aula, um grande abraço.